Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, é fundamental que você realize as atividades propostas, faça as anotações dos conteúdos que estão sendo apresentados nas aulas e também interaja com o seu professor ou professora pelo aplicativo Aula Paraná acessando o Google Classroom. Por quê? É ali que você realiza as atividades, realiza a atividade obrigatória que vai validar a sua presença. Então é fundamental que você acesse diariamente essa ferramenta e interaja e valide a sua presença. E caso você não tenha acesso ao Google Classroom, esteja assistindo essas aulas única e exclusivamente pela televisão, procure a sua escola periodicamente e encaminhe as atividades que estão sendo produzidas por você, para que sua escola ou colégio possa validar a sua participação neste período de quarentena que estamos vivendo. Agora, a gente vai começar a tratar um pouquinho sobre a sociedade de consumo. Nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias das empresas, sociedade de consumo, marketing e vamos falar um pouquinho como nós somos induzidos ao consumo. Então, aqui na tela, para você, primeiramente, os objetivos da nossa aula. Explicar a origem dos problemas ambientais contemporâneos e explicar de que forma o modo de vida da sociedade contemporânea impacta sobre o nosso planeta. Então, como nós, com as nossas ações, como você, estudante, no seu cotidiano, como a sua família, como as pessoas que vivem na sua localidade, como elas influenciam no nosso meio ambiente, no nosso meio natural. E aqui na nossa próxima tela, a gente já traz uma reflexão inicial. Eu quero que você pense um pouquinho sobre essa pergunta que está aparecendo na tela. Qual é a diferença entre consumo e consumismo? Será que é a mesma coisa? Será que são palavras sinônimas? Será que são coisas distintas? Pensa um pouquinho sobre isso. Eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, refletiu um pouquinho sobre essas duas palavras? De repente você pode ter até ido procurar no dicionário, tenha utilizado um dicionário impresso ou aquele dicionário que talvez você tenha disponível aí no seu celular. Agora, se você foi buscar a definição, eu já trouxe a definição aqui para você também, ó. Então vamos ver se coincidem as nossas definições. Eu procurei no dicionário Michaelis e descobri que ele é um substantivo masculino e que ele pode ter vários significados. Então a palavra consumo, ela pode ter vários significados, dos quais nós podemos destacar lá na tela, ó. Ato ou efeito de consumir, despesa, dispêndio, consumação ou gasto, quantidade ou volume daquilo do que se utiliza, serviço, combustível, produtos em geral, total gasto, usado ou consumido. E perceba que a imagem que eu trago para você ali, ó, é de uma cesta de compras de um supermercado. Então, não esqueça da imagem e vamos continuar vendo essa definição de consumo. Ali na tela, ó, continuando, vai aparecer para você, ó, uso que se faz de bens e serviços produzidos, utilização, processo de ingerir comida ou bebida, ingestão, venda de mercadorias, função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção de riquezas produzidas. Veja só o quanto é amplo o conceito de consumo. Não está associado apenas a comprar, a beber, a utilizar. Ele é um conceito que tem várias vertentes, tanto para a linha da economia, quanto para a linha do marketing, mas também para o nosso cotidiano. Então, o ato de consumir, você já conseguiu descobrir o que é consumir. Agora, segundo o mesmo dicionário Michaelis, olha lá na tela, ó. O substantivo masculino consumismo pode ter vários significados. Então, consumo tem vários significados e a palavra consumismo tem vários significados. Perceba o seguinte,
que essas palavras elas não vão ter o mesmo significado. Olha lá na tela. Consumismo. Ato ou efeito de consumir, ocorrência ou prática de comprar em demasia sem necessidade. Procedimento caracterizado pela aquisição ou consumo ilimitado, muitas vezes desnecessário, de serviços e bens duráveis. E observe a figura que está ao lado, de uma pessoa cheia de sacolas, que fez um monte de compras. Então, quando estamos falando em consumismo, a gente tem que pensar no ato de comprar sem a necessidade, do ato da compra impulsiva, do comprar sem muitas vezes pensar, eu preciso, eu posso. Então, aí a gente percebe já a diferença entre consumo e consumismo. O consumo, ele é muito mais necessário e consciente do que o consumismo. Agora na tela para você, vamos lá ver o que o consumismo é. Doutrina que defende as vantagens econômicas do uso ilimitado, crescente e contínuo de bens duráveis, sobretudo de artigos supérfluos. Então, quando a gente está falando do consumismo, a gente está falando do ato de comprar, de adquirir coisas sem necessidade, e muitas dessas coisas que estamos adquirindo são questões supérfluas, são coisas que não são de itens de primeira necessidade. Nós podemos pensar que em vários momentos da nossa vida já fomos levados pelo consumismo. Já compramos coisas que nós não precisávamos, mas que por algum impulso, por alguma necessidade que nós criamos, nós acabamos adquirindo aquilo. E agora, aqui na tela vai aparecer para você o nosso primeiro quiz que vai sintetizar um pouquinho desses conceitos que a gente trabalhou aqui. Olha lá, ó. Indique a alternativa correta. Consumo é o ato de comprar em demasia. Letra B, consumismo é o consumo ilimitado de um determinado item. Ou letra C, consumo e consumismo são sinônimos. Eu quero saber o que você vai indicar, letra A, letra B ou letra C. Vai lá! Muito bem, o que você indicou? A, B ou C? Vamos lá na tela acompanhar a resolução. Lá na tela, olha lá, ó. Letra B, consumismo é o consumo ilimitado de um determinado item. Então, quando estamos falando que estamos comprando sem a real necessidade, estamos comprando de forma ilimitada, podemos estar nos referindo ao consumismo. Agora aqui na tela também aparece para você a nossa primeira atividade, para você anotar no seu caderno, sistematizar os seus conteúdos, sistematizar o seu conhecimento e também para que você possa encaminhar para a sua escola ou colégio, caso você não esteja interagindo via Google Classroom. Na tela ali, ó, você se considera um consumidor consciente? Justifique a sua resposta. Você, estudante, você que está em casa acompanhando a nossa aula, está aí sentado no sofá, na sua cadeira, junto à sua mesa, o que você acha? Você é um consumidor consciente? Justifique a sua resposta e encaminha para a sua escola ou colégio. Vai lá!
Muito bem. Se você é consciente, se você não é consciente, depois você vai conversar com o seu professor ou sua professora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade à nossa aula e vamos falar um pouco da sociedade de consumo. E olha lá na tela o que vai aparecer para você, ó. Termo bastante utilizado para representar os avanços de produção do sistema capitalista que se intensificaram ao longo do século XX, notadamente nos Estados Unidos, e que posteriormente espalharam-se e ainda vem se espalhando pelo mundo. Então essa sociedade de consumo, ela tem um impulso no século XX, liderada principalmente pela política estadunidense e que vem se espalhando aí pelo mundo todo, então atingindo todo o nosso planeta hoje, impulsionado pela sociedade de consumo. Agora na tela também, ó, dá uma observada aqui, ó. Desenvolvimento econômico e social, ele é pautado pelo aumento do consumo, o que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais o consumismo. Então perceba que a sociedade de consumo ela é cíclica. Nós temos as empresas produzindo, levando as pessoas a consumirem, e quanto mais as pessoas consomem, mais as indústrias vão produzir, e nós temos um ciclo gerado na sociedade de consumo. Esse ciclo ele tem uma série de impactos, tanto para a sociedade quanto para o meio natural. Mas a gente vai falar um pouquinho mais desses impactos na continuidade da nossa aula. Ali na tela agora para você, ó, vai aparecer ali, ó, Revolução Industrial, American Way of Life, Superprodução e Crise de 29 e o New Deal. O que aconteceu? A sociedade de consumo ela foi impulsionada a partir da Revolução Industrial. Aumentou-se muito a capacidade produtiva do nosso planeta. As indústrias, as empresas passaram a ter condições de produzir muito mais. E aí, isso é impulsionado. Então, a Revolução Industrial. Posteriormente, nós temos nos Estados Unidos, ali o American Way of Life, o jeito americano de viver, fazendo referência ao jeito estadunidense de viver, e esse jeito estadunidense de viver sendo impulsionado pelo consumo, o ciclo do consumo. Quanto mais você compra, mais a indústria produz, maior é o lucro daquela indústria, e assim sucessivamente. Porém, esse processo de constante produção e constante consumo resultou numa crise, que você pode ver ali na tela, ó, que é a superprodução e a crise de 1929, onde essa grande crise do capitalismo fez com que todas essas indústrias, essas empresas, tivessem produzido muitas coisas, uma grande quantidade de itens, e a sociedade como um todo não dispunha de capital e de recurso para adquirir. E se você olhar agora com bastante atenção para a imagem que aparece do lado direito da sua tela, então tá ali, ó, tá escrito ali World's Highest Standard of Living. Então é o jeito mais sofisticado de vida. Você vê uma família dentro de um veículo, e aí, there's no way like the American way. Não existe nenhum caminho como o jeito americano de viver. Então você tem ali uma campanha publicitária defendendo o American Way of Life, o jeito de viver americano, o jeito de viver estadunidense. Só que observe que na frente você tem uma fila com várias pessoas. E essas pessoas, essa foto foi feita durante o período da crise de 29. Então, onde havia uma grande quantidade de desempregados, uma grande precariedade econômica nos Estados Unidos. E aí o que surge? O New Deal. O New Deal é um novo acordo que, para que haja o consumo, para impulsionar essa roda do consumo, o Estado acaba interferindo na economia e incentivando políticas de crédito, ou seja, disponibilizando empréstimos para quê? Para que as pessoas continuem comprando. Então as pessoas continuam comprando, as indústrias continuam produzindo, e aí o Estado ele acaba regulando um pouco essas relações para que não haja uma crise novamente. E aqui, ó, na tela aparece para você que, a partir de políticas que incentivaram o consumo e o favoreceram por meio da disponibilidade de crédito, temos o surgimento do consumismo que causa impactos ambientais, entre outros. Então toda essa política vem causando impactos. Incentivou-se o consumo, produz-se mais e causa-se mais impactos. E aqui a gente vai ver na próxima tela, ó, olha ali com bastante atenção, ó, as empresas no mundo capitalista passam a desenvolver estratégias que levem a sociedade ao consumo. E aí as empresas, as indústrias começam a induzir a você comprar cada vez mais.
E muitas vezes você acaba adquirindo coisas que você nem precisa. Acaba adquirindo coisas em quantidades desnecessárias para você. Quando eu coloco ali para você a imagem do leve 2 e pague 1, você não está pagando 1, você vai estar pagando por 2. O preço desses 2 itens serão maiores do que o preço de um item, mas é toda uma estratégia de mercado para fazer com que você acabe consumindo 2 itens, ao invés de um só que talvez fosse a sua necessidade naquele momento. E também, nós vamos perceber a obsolescência que ela é planejada. Quando a gente fala em obsolescência planejada, olha lá na tela, produto lançado no mercado e que se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo curto, de forma proposital, mas sem comprometer a imagem da marca. Você deve ter na sua residência, por exemplo, um celular. Caso você tenha um celular, você tem um celular da marca X. A obsolescência planejada, que é essa que nós estamos tratando aqui, ela vai fazer com que esse celular que você tem da marca X, ele tenha uma durabilidade bastante curta, mas ainda assim fazendo com que você, quando for comprar um novo celular, adquira um celular novo dessa mesma marca X. Então ele é feito para ter uma durabilidade curta, porém sem comprometer a imagem da marca, fazendo com que as pessoas continuem dando credibilidade àquela marca. Pode ser um telefone celular, numa geladeira, máquina de lavar roupa, num automóvel ou em qualquer item do seu cotidiano, inclusive uma garrafa térmica. E aqui nós temos também um outro tipo de obsolescência, que é a obsolescência perceptível. É aquela que nós vamos ver que determinado produto é obsoleto. E antes de eu trazer para você a definição da obsolescência perceptiva, eu trago ali a imagem de 2 máquinas de lavar. Acompanhe essas 2 máquinas de lavar. São 2 máquinas, tanto a da direita do canto superior quanto a do canto inferior esquerdo. São 2 máquinas de lavar com abertura superior. São 2 máquinas de capacidades similares. São 2 máquinas parecidas. E aí eu te pergunto, qual será que parece mais bonita e mais moderna? A branca ou a preta, com detalhes em prata? Você provavelmente vai dizer que é a prata com detalhes em preto. Então, o que a indústria faz? Ela começa a modificar determinados produtos, mudando a cor, mudando algumas características para que aquele produto que você tenha na sua casa pareça obsoleto. Se você olha para a imagem das 2 máquinas de lavar roupa que estão aparecendo na sua tela e você vê a máquina da direita branca e a da esquerda prata com preto, você vai perceber automaticamente que a máquina preta é a mais nova do que a branca. E ainda, muitas vezes, o plástico utilizado naquela máquina de lavar roupa branca, ele propositalmente começa a amarelar, para que o aspecto de envelhecimento seja mais acentuado, para que ao você entrar na área de serviço e olhar para aquela máquina de lavar, você pense, puxa, como essa máquina está velha. Porém, puxa, como essa máquina está velha, mesmo ela estando em perfeitas condições de funcionamento, para que você tenha o desejo e a necessidade de adquirir um outro produto. E agora, depois de toda essa nossa fala, vamos para o nosso segundo quiz aí na tela para você. É uma forma de diminuir a vida útil dos produtos que ainda são perfeitamente funcionais e úteis. Os fabricantes lançam produtos com aparência inovadora e mais agradável, além de pequenas mudanças funcionais, dando aos produtos antigos aspecto de ultrapassado. Qual a alternativa que você acha? Letra A, obsolescência funcional. Letra B, obsolescência planejada. Ou letra C, obsolescência perceptiva? O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá!
Muito bem. Letra A, letra B ou letra C? O que você indicou? A resposta certa vai aparecer agora para você aqui, ó. Letra C. É a obsolescência perceptiva, com base naquilo que a gente já tratou aqui. Dando continuidade aqui à nossa aula, olha lá na tela, ó, nós vamos falar de propaganda. Propaganda, ela está presente na sua vida, ela está presente no nosso cotidiano das mais diversas formas. Quando você está assistindo televisão, você é bombardeado de anúncios publicitários. Quando você está indo de um local para o outro, você está se deslocando, você acaba tendo acesso a uma infinidade de anúncios publicitários no celular, no rádio, de diversas formas. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor essa questão da propaganda, de como ela está organizada e como que isso vai funcionar como estratégia de consumo para as grandes empresas. Então aqui, ó, a gente já tem a primeira imagem aqui, ó, que traz a televisão. Quando você está assistindo a um determinado programa televisivo, você está assistindo a uma novela, a um filme ou até mesmo uma partida de futebol, você vai perceber que entre o determinado programa que você está assistindo, existem anúncios publicitários, nos quais empresas pagam para a emissora de televisão para veicular os seus produtos naquele horário. O que vai influenciar no custo dessa propaganda? A quantidade de pessoas que vão estar assistindo. Quanto maior for a quantidade de pessoas que vão estar assistindo aquele programa, naquele determinado horário, maior será o custo que a empresa terá que desembolsar para veicular a sua propaganda naquele intervalo. E a mesma coisa que a gente está falando aqui em relação à propaganda no meio dos programas é aquela que está muitas vezes incluída dentro dos programas. E aí eu gosto de tratar a questão que envolve o estádio de futebol e as partidas de futebol. Quando você está assistindo no conforto da sua casa as partidas de futebol, você está vendo ali uma série de anúncios publicitários que foram produzidos e destinados a você que está assistindo em casa. As camisas dos atletas, os calções dos atletas de futebol também estão repletos de propagandas, os ditos patrocinadores, que nada mais são do que empresas que pagam para anunciar no uniforme daquele determinado time. E quando você está assistindo isso na sua casa, você acaba consumindo essa propaganda de forma indireta. Nós também vamos ter o rádio. O rádio também é uma ferramenta de propaganda muito útil e muito utilizada pela sociedade de consumo. Porque hoje você pode estar dentro de um veículo, conduzindo um veículo na condição de motorista, e você pode estar com o rádio ligado. O rádio, ele vai utilizar uma linguagem que faz com que você crie na sua mente uma imagem de um determinado produto, que faça com que você tenha vontade de consumir aquele determinado produto, a partir da linguagem utilizada e também dos efeitos sonoros que vão ser produzidos a fim de levar você ao consumo. Você pode pensar numa linguagem dinâmica, você pode pensar que se o produto, se você vai estar vendendo no rádio um determinado pacote de turismo, por exemplo, de uma área de praia, com certeza o som será de água do mar, e aí toda a fala, todo o texto será induzido para fazer com que você tenha o desejo de visitar aquele lugar, mesmo que você não esteja vendo, que você crie uma imagem mental dessa localidade. E aqui nós temos também os outdoors, as placas publicitárias, que quando você está se deslocando entre dois locais, você está saindo da sua casa e indo para um determinado local, você muitas vezes encontra vários outdoors, várias placas publicitárias que fazem com que você venha a consumir determinado produto, com que você queira adquirir determinado serviço. Detalhe, muitas vezes você vai adquirir esses produtos ou serviços sem a real necessidade. E nós também vamos perceber isso nos jornais, nos tabloides, nos diferentes meios de comunicação impressa, que também vão ter ali no meio das notícias, muitas vezes anúncios publicitários. Ou ainda, como você pode ver aqui na tela, ó, do lado esquerdo, gastronomia, esse caderno de gastronomia, caderno especial do azeite. Esse caderno especial do azeite é produzido e editado por uma empresa que comercializa azeite. Então eles, dentro de um jornal de grande circulação, criaram um caderno próprio com informações a respeito do azeite, que é o seu produto de venda. Então perceba como o marketing ele é amplo e como a propaganda ela é ampla. E aí nós temos também aqui, ó, nas redes sociais,
redes sociais nos streamings de vídeo. Você já percebeu que quando você está acessando lá a sua rede social, começam a aparecer determinadas propagandas, determinados anúncios? Esses anúncios são destinados a você a partir das suas preferências de busca. Quando você está utilizando uma ferramenta de busca, como o Google ou outras, você coloca lá uma determinada pesquisa, aparecem lá em cima no começo links patrocinados. São empresas que pagam para que quando alguém pesquisar sobre determinado assunto, elas venham a aparecer em primeiro lugar. Então você acaba sendo induzido ao consumo a adquirir determinados produtos. Quando a gente fala nas redes sociais e nos aplicativos de streaming de vídeo, nós vamos perceber que existem anúncios publicitários que são veiculados de acordo com a nossa preferência. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de automóveis, do mundo automobilístico, e fica assistindo muitos vídeos que tratam sobre esse tema, com certeza as propagandas que vão ser veiculadas para você serão a partir dessa sua preferência. Então, serão produtos destinados a veículos. E vale lembrar que é importante que você acesse o canal Aula Paraná no YouTube. Então, se você gosta de outras coisas, acesse também o canal Aula Paraná no YouTube, curta os vídeos e compartilhe com seus colegas. Agora, o que a gente retorna aqui? A gente retorna para a aula com o nosso quiz. O mundo publicitário utiliza diversas ferramentas e diversas formas de linguagem. Indique a alternativa que melhor representa a atuação do marketing na sociedade de consumo. Letra A. Frases e imagens que não causam desejo no consumidor. Letra B. Direcionamento de propagandas em redes sociais. Direcionamento de propagandas em redes sociais e mecanismos de busca a partir das preferências do usuário. Ou letra C. O rádio não tem poder publicitário. Qual que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Vamos acompanhar ali na tela a resolução desse nosso exercício. Ali na tela a resposta é a letra B, direcionamento de propagandas em redes sociais e mecanismos de busca a partir das preferências do usuário. Então nós somos levados sempre a partir das nossas preferências nas redes sociais. É por isso que quando você está utilizando o seu celular, você está sempre logado em alguma conta, @gmail. E essa conta, se o seu celular é Google, é Android, ela está salvando algumas das suas preferências de busca para que possa enviar publicidade para você. Agora nós vamos tratar um pouquinho dos impactos ambientais, porque todo esse consumo ele vai causar um desgaste muito grande para o nosso planeta. Nós vamos ter a retirada de cobertura vegetal, vamos ter a exploração da madeira, de minérios para produzir e sustentar toda essa nossa sociedade de consumo, além de todos os resíduos que são produzidos. E isso causa um desgaste muito grande para o nosso planeta. Então a sociedade de consumo ela tem que ser repensada. E o consumo que as pessoas fazem também é importante que seja repensado. Se você olhar ali na tela, você está vendo a imagem de uma mineradora, onde você consegue perceber o tamanho da destruição, do impacto ambiental causado pela extração de minério, para ser utilizado na indústria, para ser utilizado com as mais diversas finalidades. E agora aqui, questões ambientais, nós temos ali poluição da água e do solo, desmatamento e mineração, produção de lixo, que são alguns exemplos de impactos ambientais que ocorrem em função da nossa sociedade de consumo, em função de consumirmos sem a necessidade, de realizarmos uma ação consumista. Então, é importante a gente pensar e a gente ponderar o nosso consumo e a gente sempre realizar algumas perguntas antes de comprar. Eu realmente preciso?
Isso é realmente necessário para mim? Será que eu não posso esperar um pouco mais para ter isso? Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. E agora na tela para você, acompanhe ali comigo o nosso próximo quiz. Indique a alternativa que está relacionada aos impactos ambientais promovidos pelo consumismo. Letra A, aumento das florestas e redução do desmatamento. Letra B, a atividade mineradora apresenta uma redução acentuada em função dos processos produtivos que não necessitam de recursos minerais. Letra C. Para a realização das etapas produtivas, podemos ter a emissão de poluentes no ar, nos cursos hídricos, no solo, além do comprometimento do ecossistema. Letra A, letra B ou letra C? Essa eu sei que você sabe. Vai lá!
Muito bem, resposta certa vai aparecer ali na tela para você. Ó, letra C, para a realização das etapas produtivas, podemos ter a emissão de poluentes no ar, nos cursos hídricos no solo, além do comprometimento do ecossistema. Então, é importante a gente perceber tudo isso. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, vai aparecer na tela para você agora o link de um vídeo História das Coisas. Ele mostra a trajetória da nossa própria construção social, é uma saga de abusos, exageros e desperdício e saturação. Acompanhe como os nossos padrões de consumo, desde a extração da matéria-prima, a venda dos produtos, afetam o meio ambiente. Então, se você apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, você será direcionado lá no YouTube para esse vídeo, onde você poderá assisti-lo e ter uma noção um pouco maior sobre como ocorre, como a nossa sociedade de consumo impacta no meio ambiente. Caso você não tenha como escanear esse código, basta que você digite esse endereço aqui no seu navegador, o endereço que aparece embaixo do QR Code, com todas essas letras e símbolos ali, para que você possa acessar e também ter acesso a esse vídeo. Agora, passado isso, a nossa segunda atividade, para que você encaminhe para a sua escola ou colégio e também tenha anotado no seu caderno, na tela. Qual é a importância de um consumo consciente na sociedade contemporânea? Justifique a sua resposta. O tempo está na tela, vai lá! Muito bem, passado esse momento aí, quero já, antes de terminarmos nossa aula aí, já agradecer a você, estudante, agradecer o seu envolvimento, sua participação. Aqui na tela aparece para você a revisão dos nossos conteúdos, ou seja, aquilo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, onde falamos da sociedade de consumo e dos impactos ambientais que o nosso consumo gera para o nosso planeta. Então é importante que você tenha realizado as anotações, que você participe e muita força para você. Até a nossa próxima aula, um forte abraço!